Bittar, aproveitando que nós estamos em rede nacional, você de todo o Brasil acompanha essa manifestação que é realizada na rodovia dos Bandeirantes, em São Paulo, quilômetro 20, a 7 quilômetros de distância do Rio Tietê, mas ela é sobre um tema que afeta todo o Brasil. E a data de hoje escolhida pelos manifestantes para fazerem um protesto é porque logo mais está previsto para ser votado no plenário da Câmara dos Deputados o PL 490, que basicamente entende que só é terra indígena passível de demarcação aquela que estava ocupada pelos povos em 5 de outubro de 1988, que é o dia da promulgação da Constituição Federal, e também diz que novas terras indígenas podem ser demarcadas pelo Congresso e não pelo Executivo, como é hoje. Esse é basicamente o tema do PL 490. E ele pode ser votado logo mais entre os deputados. Semana passada houve um pedido de urgência na votação que foi votado por ampla maioria dos deputados. Então há uma tendência dos deputados federais de aprovarem o PL 490, mas esse é um problema que não vai ser resolvido muito facilmente. O Ministério Público Federal já considera o PL 490 inconstitucional, quer dizer, ainda que os deputados aprovem a lei, o entendimento do Ministério Público é que a lei vá contra a Constituição, então não teria valor. Há uma votação, uma sessão marcada no STF para a semana que vem sobre esse mesmo tema e ainda que aprovado hoje entre os deputados, o PL depois tem que ir para o Senado e depende, por fim, de sanção do presidente da República. Quer dizer, uma questão muito complicada, mas a data de hoje, que é a expectativa para votação no plenário da Câmara, foi escolhida pelos indígenas para esse protesto na rodovia dos Bandeirantes, que a gente imaginava até alguns minutos que terminaria de forma pacífica, com a polícia escoltando os indígenas até o Rio Tietê, onde eles fariam um último ato nessa terça-feira. Não foi assim que terminou e agora a tropa de choque da Polícia Militar avança para desobstruir coercitivamente. Esse é o termo técnico, tá? Mas trocando em miúdos vai ter que liberar a via de uma maneira ou de outra, se essa foi a determinação das autoridades da Polícia Militar. Marcelo Bittencourt continua ao vivo por lá. Bita, o que você está vendo aí de pertinho? Olha só, o confronto ainda continua, olha só as flechas que foram atiradas contra os policiais que acabaram revidando com bombas de efeito moral. Neste momento, Felipe, os manifestantes, os indígenas estão confinados neste ponto. A polícia parou, fez um bloqueio, está tirando bombas de efeito moral, há um corre-corre, também águas, aquele jato de água para tentar dispersar aí esses manifestantes que resistiram à ação dos policiais. Houve uma negociação logo no início da manhã para que apenas uma faixa fosse liberada. E a partir daí o trânsito começasse a escoar. Não houve aí um acordo, houve o confronto, tropa de choque chegou rapidamente ao local e conseguiu despertar toda a manifestação. Há um grande bate-boca, aqui os manifestantes correram para este ponto e a polícia agora militar, a tropa de choque está confinada exatamente aqui neste ponto. Felipe. Obrigado, Bittar. Marcelo Bittencourt continua acompanhando. Você está vendo aqui no Primeiro Impacto? Bom, a gente continua vendo aí a ação da tropa de choque da Polícia Militar. E no protocolo para lidar com distúrbios civis, né? É assim que eles tratam internamente. A tropa de choque chega quando há uma sinalização de que a negociação não vai caminhar, quando vai ser necessário uma ação da Polícia Militar, isso segundo a visão das autoridades. O que a gente já assiste com o Bita é que a tropa de choque avança para liberar a rodovia dos Bandeirantes de uma forma ou de outra. Os indígenas, até há pouco, ao vivo aqui no microfone do SBT, tiveram a oportunidade de falar e disseram que vão resistir. Então a gente pede aqui calma, porque ainda dá tempo de evitar um confronto, ainda dá tempo de parar essa confusão agora, para que todo mundo saia bem, para que ninguém saia ferido. A votação está marcada na Câmara dos Deputados logo mais à tarde, mas esse assunto não se resolve hoje. Então a manifestação chamou a atenção para o projeto de lei e para o pleito dos indígenas e agora o Bita continua acompanhando. Bita, o que está acontecendo aí? Olha só, a correria, agora são várias frentes. De um lado, uma parte da tropa de choque tentando dispersar um grupo que estava atacando os policiais aqui no meio à mata, um bairro vizinho, o bairro aqui do Jaraguá, onde tem uma tribo indígena. Ao fundo também, alguns manifestantes ainda resistem. Olha só, mais tiros. Caiu perto da viatura ali, ó. Caiu perto da viatura. Tá tudo, inclusive, colegas da imprensa. E ao fundo, uma outra base, uma outra frente, tentando dispersar aí esses manifestantes que atacaram. A situação realmente
fora de controle, são vários tiros, correria, helicóptero Águia, também drones que estão sendo utilizados aqui no local para passar informações para os policiais que continuam atirando, porque há uma resistência muito grande. A gente pede até, a gente está bem protegido, mas a gente pede para tomar muito cuidado por conta das pedras e flechas que estão sendo atacadas. Tá bom, recebemos a informação aqui, gentilmente da Polícia Militar, Polícia Rodoviária, para que nós passemos para o outro lado, até para manter a nossa integridade. Cadu, voltando, querido. Vamos voltar daqui, ó. Vamos manter a margem de segurança, porque a tropa de choque vai à frente, a gente vai respeitando e o trânsito neste momento sendo liberado. Vem, toma cuidado aqui, Ferreira. Vem vindo aqui, parte 2 faixas que estão sendo liberadas neste momento pela Polícia Militar. Foram mais de 3 horas e meia de manifestação. Neste ponto, a área sendo liberada por conta da intervenção da tropa de choque, rapidamente conseguiu dispersar esses manifestantes que atacaram, esses indígenas que atacaram os policiais com pedras, madeiras, tilingues, arco e flechas, e aí houve um revídeo com bombas de efeito moral, grande corre-corre, situação agora que começa a se normalizar aos poucos aqui na rodovia dos Bandeirantes. Voltamos com você, Felipe. Pois é, mas começa a liberar agora 3 horas aproximadamente desde o momento em que a rodovia foi totalmente interditada. Então a gente aproveita para comunicar aqui ao nosso telespectador que se precisar utilizar a rodovia dos Bandeirantes é importante talvez pensar na alternativa do Rodoanel ou da Anhanguera, porque esse trecho da rodovia ainda continua com um trânsito bastante complicado. São 3 horas de uma manhã de terça-feira em que o fluxo esteve completamente interrompido. Então agora, até que o trânsito volte ao normal, vai levar um tempo ainda. A gente está vendo 2 faixas liberadas. Eu queria só tirar a dúvida, Bita, contigo, se o ponto de interdição que havia sido montado pelos indígenas está totalmente desfeito já. Onde estão os manifestantes nesse momento? Já foi sim, lá em cima, cerca de 300 metros, foi liberado. Houve num primeiro momento um acordo para que eles seguissem liberando apenas uma faixa aqui da rodovia dos Bandeirantes. Só que a polícia entendeu que a quantidade, o fluxo do trânsito aqui era intenso e iria demorar para o trânsito fluir normalmente. Pediu para a liberação de uma segunda faixa, não houve acordo. A partir daí a tropa de choque foi acionada, o confronto. Como eu disse, a parte onde foi interditada foi feita a barricada, foi feito o bloqueio, fica a cerca de 200 metros onde eu falo. E a gente percebe ao fundo, fazer o giro aqui, Cadu, por favor, a tropa seguindo para que manifestantes que estejam escondidos agora na mata não retomem, não ganhem a rodovia novamente. A pista já está sendo liberada com a tropa de choque seguindo numa espécie de cordão humano para evitar que os manifestantes voltem à rodovia. Felipe.